Oi, sou a Carol Passos. E eu sou a Stephanie Ciola. E esse é o Pós Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros com muito bom humor e zero pretensão. Vem com a gente! Olá, postfaceiros, postfaceiras e postfaceires. Está começando a terceira temporada do Pós Fácil Podcast e estamos muito felizes por receber, a partir de agora, autoras e autores que admiramos muito para conversar sobre temas que nos interessam e que consideramos extremamente importantes. Mesmo recebendo uma galera muito foda a partir de agora aqui, a gente já recebia antes, né, nossos amigos de coração, claro. A gente não quer perder o formato inicial do Pós-Fácil, que é o de ser um bate-papo, uma conversa descontraída e, sempre que possível, bem-humorada sobre assuntos que estão rolando organicamente. Nesse primeiro episódio da nova temporada, a gente tem a honra de receber aqui no Pós-Fácil uma das autoras que a gente mais admira da atualidade. A gente a considera nossa amiga, a Eliana Alves Cruz. Eliana, seja bem-vinda. A gente está muito emocionada por te receber aqui hoje. Olá, pessoal do Pós-Fácil. Muito obrigada pelo convite. Eu é que estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente te convidou, Eliana, para falar sobre teus livros e um pouco da tua trajetória também, então eu vou te apresentar rapidamente aqui, e depois vou pedir que tu se apresente do jeito que você se apresentaria para pessoas que não te conhecem, tá? A Eliana é escritora e jornalista, o romance de estreia, A Água de Barrela. Quem ouviu o episódio que a gente fez no ano passado sobre os melhores livros que a gente leu em 2021 sabe que foi o meu top 1. Eu marquei a Eliana em todas as redes sociais, porque eu sou dessas. Esse livro, ele ganhou o prêmio Silveira Oliveira da Fundação Palmares em 2015. A Eliana escreveu ainda O Crime do Cais do Valongo, lançado em 2018, e Nada Digo de Ti, Quem Te Não Veja, de 2020. E acaba de lançar pela Companhia das Letras o livro Solitária, que a gente quer conversar muito sobre esse livro aqui. Eliana, esse é o jeito que eu te apresento. Como é que você se apresenta para quem está te conhecendo? Eu me apresento como uma mulher brasileira, latino-americana, mulher negra. Estamos aí no dia, né, no mês da mulher negra latino-americana e caribenha, né? Teresa de Benguela, dia 25 de julho. Então, estamos num mês em que debatemos muito essa condição, e eu me vejo assim. Uma pessoa que tem muita fome, né, de escrita, de leitura. Eu sou um pouco compulsiva com isso, eu adoro, uma pessoa que adora escrever, adoro o que eu faço, adoro muito, e me sinto muito privilegiada por conseguir trabalhar com o que eu amo fazer. Isso é meio caminho andado para muita coisa, né, num país que tem uma relação tão difícil com o trabalho, em que quase ninguém é feliz trabalhando. Mãe, filha, irmã, uma pessoa que... Acho que sim, né, sou uma intelectual que pensa o Brasil, mas não naquele estereótipo da intelectual que não está na vida, que não vai para o samba, que não fala bobagem na internet, né, que não conta piada. Eu acho que a gente tem uma pessoa que tenta, ao máximo, né, estar no fluxo do país, no fluxo da própria vida, enfim, essa sou eu, né, essa sou eu. Que ri de si mesma também, a gente se leva muito a sério às vezes, né? Isso é muito fruto do nosso egocentrismo, então a gente tem que se olhar às vezes também, né? Rir um pouco dos nossos defeitos e se perdoar também por eles, enfim, é isso. Que maravilha, Eliana. Seja muito bem-vinda aí no Pós-Fácil. E a gente te convidou para falar sobre um assunto que você domina bastante, que também nos interessa bastante, que é o romance histórico, né? A gente pensou, assim, na seguinte estrutura para iniciar nossa conversa, falar sobre, tu começar falando sobre Água de Barrela, e depois a gente tentar trazer Solitária, que pode ser considerado também um romance da história contemporânea do Brasil, até porque você traz fatos recentes, tu reconstrói histórias e traz histórias ali, referências, né? Pode ser, tu acha que faz sentido essa narrativa? Os teus romances, eles seguem... Eu até estava lendo uma entrevista sua também falando sobre Solitária, que tu
resolveu escrever sobre esse momento agora atual. E se faz sentido, né, toda essa construção para tu chegar até aqui. Faz todo sentido. Se você olhar direitinho, todos os meus livros falam exatamente da mesma coisa, porque o Brasil é esse lugar, né, que muda para não mudar nada. Então, a gente olha os romances históricos, né, e aí é preciso entender o romance histórico sempre com o cuidado de não cometer nenhum anacronismo, mas como uma escrita que tenta pensar esse passado, né, e como ele se dá nesse nosso presente, né, e principalmente que pedras fundamentais ele vai lançar para o nosso futuro. O Solitário, ele está aí, ele está nessa linha, né, ele é filho dos outros três. Ele, na verdade, fala dessas sobrevidas todas, né, da escravidão, da infância perdida, dos lugares de elite, das questões de raça e classe no Brasil. Ele fala sobre mídia também, né, porque todos esses casos, o livro todo é inspirado em muita coisa que saiu na própria mídia. Enfim, tem muitas questões ali, né. Ele é um livro pequeno, mas ele é denso, né, ele é uma bolinha de canhão, né, aquela coisa pequena que você tem... Pesado. Né, você leva nas duas mãos, mas é assim, muito pesado, mas não pesado na forma da escrita, né, na sua estética, ele é pesado na profundidade das reflexões, né, e eu acho que até as pessoas que leem, até consideram uma leitura leve, assim, mas é uma leveza, né, tem lá o título, né, do Milan Kundera, a insustentável leveza do ser. Ele é uma leveza um pouco insustentável para muitas pessoas. Então, eu acho que sim, acho que o Solitária, ele está no mesmo diapasão dos outros, né, ele está ali discutindo as mesmas coisas. É como se a gente tivesse uma montanha e subisse nessa montanha por flancos diferentes, né, por lados diferentes. Ele é mais um lado da mesma montanha. É muito interessante, porque o Água de Barrela também é leve de ler, apesar de também ser uma história muito forte, pesada e difícil em alguns momentos, mas ele é uma leitura que flui, né, o Solitária também. Sobre o Água de Barrela, eu vou fazer um resumo bem rápido para a gente entrar nesse livro, falando do que mais me marcou quando eu li ele, tá? E aí a gente pode começar a discutir alguns pontos. A primeira coisa que me chamou a atenção é ser um romance histórico protagonizado por mulheres e que conta a história de um século de uma família, que é a tua família, né? E fala desde o sequestro das pessoas lá na África até a atualidade, assim. Então, essa é a primeira coisa que gritou para mim, que é esse protagonismo feminino dessa história. Isso foi planejado por você ou foi natural? Tipo, não tinha como contar essa história de outro jeito, puxando por outros personagens, assim, por outras personagens? Então, eu acho que sim, esse livro ele foi escrito ao longo de 6 anos, né, então, de tudo aconteceu. Primeiro foi o fluxo normal, muito orgânico, né, eu fui contando a história. Depois à medida que eu fui me aprofundando na pesquisa, fui me aprofundando na própria escrita, fui me sentindo mais à vontade para escrever, eu consegui entender que ali existia um encadeamento, né, e consegui entender a intenção de cada personagem, consegui entender as estratégias usadas, né, para conviver naquele cotidiano tão cruel, e sobreviver a ele. Então, foi e não foi intencional, né? Eu tinha uma história para contar, que eu achava que era uma história que ainda não tinha sido contada dessa forma, na literatura brasileira, pelo menos até onde eu conhecia no momento, e aquele momento da escrita e da pesquisa, né? Então, seguindo o conselho da Toni Morrison, né, se tem uma história que você quer ler e você não encontra, vai lá, né, arregaça as mangas. Então, foi isso que eu fiz, e aí fui sim, tomando consciência de muitas coisas, né, fui estruturando, recomecei sei lá quantas mil vezes esse livro, né, tem sempre aquele momento que a gente joga tudo fora, começa do zero, então fiz isso muitas vezes.
e pronto. Eu acho que é um livro que, se eu sentar hoje para olhar para ele, eu vou querer escrever tudo de novo, né? Começar de novo, aperfeiçoar um monte de coisas, porque isso é natural, né? Eu também já não sou aquela pessoa que estava lá em 2010 escrevendo. Sou outra pessoa, completamente outra. Então, obviamente que o livro também seria transformado. Mas eu acho que, no cômputo geral, eu acho que ele me contempla na sua forma, na sua estrutura. Eu teria pouca coisa para mudar. Eliana, até tu comentou da Toni, né? Eu lembrei da Chimamanda também, né? A Chimamanda, ela também queria muito contar a história, né, da família dela, e ela teve dificuldade, assim, de resgatar, porque a família não queria falar sobre a história, né? Não queria reviver, porque é reviver muita dor, né? Muita tristeza. E eu li também na revista Gama uma entrevista sua, que tu falou que também não foi um processo fácil resgatar, né, essa história, porque são acontecimentos que são muito conectados à vida da sua própria família, dos familiares, né, pessoas que você ama, né, e eu queria saber, assim, se depois que tu publicou, assim, como que foi também o retorno dos teus familiares, e como que esses romances, eles reverberaram, né, dentro da tua família mesmo, e até de pessoas próximas, que não conheciam essas histórias, né? Olha, esse eu acho que é um processo mais bonito, eu acho que foi esse, né? Minha família, o núcleo mais próximo, né? Mais aqui perto de mim, eles acompanharam todo o processo. Meu pai é um grande parceiro na escrita desse livro, porque ele foi a voz que eu escutei a vida inteira mais perto contando essas histórias todas. E meu pai, ele é meio ator, né? Eu nem sei porque que ele não seguiu nenhuma carreira nesse sentido, porque se ele for te contar uma história, ele vai representar o jeito que a pessoa falou, como ela sentou, como ela levantou, ele assume as personas, e é engraçadíssimo, né? Porque ele faz os trejeitos, ele imita a voz, então você quase que vê a cena. Não, muitas cenas desse livro vêm dessa representação que o meu pai fez de muitas histórias. Então, quando eu comecei a escrever, eu tive todo o apoio dele e das tias, mas é aquilo, né? A gente começa uma história, se foi difícil para mim, né, Eliana, me enxergar nesse lugar de escritora, de que eu vou levar isso até o fim, imagina para eles, né, que tem essa história muito apagada, que ela não vai conseguir, ela não vai, e não é por nenhuma depreciação ao meu trabalho, é por causa da dificuldade mesmo da coleção dos dados, enfim, né, de transformar aquilo tudo numa ficção. E aí, à medida que eu fui escrevendo, que eles viram que eu realmente estava indo adiante, aí os baús começaram a abrir, e começaram a aparecer imagens, documentos, cartas. A carta que aparece no final do livro foi uma carta que eu já estava na metade da escrita e minha tia me apareceu com aquela carta. Eu falei, mas, gente, facilita o meu trabalho, né? E aí, aí pronto, aí tive que reescrever um monte de coisas, repesquisar um monte de coisas. Mas foi muito bonitinho ver como eles foram acreditando na própria história a partir dos caminhos que eu estava perseguindo, né? E quando o livro ficou pronto, foi incrível, porque primeiro que eles, assim, choraram muito, ficaram muito emocionados, e eu acho que daí vem, né, a grande qualidade da escrita, ela consegue nomear aquilo que as pessoas sentem. Então, quando eu escrevi, quando eles leram a história, eles conseguiram ver em palavras aquilo que eles sentiam, né? Então, foi muito gratificante. Eu me lembro que foi um aniversário do meu irmão e eu fiz umas cópias em xerox, uns cadernos espiralados, e aí eu tenho um com assinatura, na capa, com assinatura de todo mundo. Ai, que legal. Como se fosse assim, né? Todo mundo assinou aquilo ali, porque, na verdade, é a história de todo mundo. Então, ficou muito, muito bonito. Eu descobri familiares depois do livro lançado, me aproximei de outros familiares que eu só sabia lá distantes, né? Então, é uma obra que é a antes e depois dela para mim, e eu acho que para minha família também, que se viu num outro lugar, foi adotada por milhares de pessoas, todo mundo que lê, eu não sei nada da minha família, então sua família vai ser a minha, tá? Eu falei, tá, eu tinha Nunu, eu adoro, e seu pai é um espetáculo, meu pai já foi a 1 milhão de eventos comigo, falou muito mais que eu,
Pegou o microfone. Então, para mim, é incrível, né? Ele está com 82 anos e se ver valorizado nesse grau, ter orgulho da própria história nesse grau, acho que isso não tem preço. Então, é isso. Um trabalho bonito de união e de resgate, né? De atar um laço que foi rompido. Eu peguei o teu livro agora aqui para eu dar uma olhada na carta, para eu lembrar, e eu usei como marcador de página dele um card, um cartão postal da Luísa Marim, que foi uma coleção da revista As Minas, chamado Protagonistas, e várias artistas mulheres negras fizeram as artes, bem legal. Ele já começa com uma árvore genealógica, né? Ali teu livro já me pegou, porque eu adoro. E aí, só que eu sei que, por exemplo, se eu for tentar reconstituir a história da minha família, vai ser muito mais fácil do que foi para você reconstituir a história da tua. Por uma falta de documentação, por um apagamento proposital que aconteceu, né? E aí eu fiquei me perguntando também em vários episódios, porque é uma história com episódios tão interessantes, e eu ficava pensando, o que será disso é real e o que disso é ficção? Como é que tu juntou essas duas coisas, né? Porque tem uma história de verdade que rolou ali, mas também tem a Eliana, escritora, que ficcionalizou em cima, né? Qual que foi a medida que você encontrou? Pois então, todo mundo me faz essa pergunta, né? Curiosidade mata. Então, e é sempre difícil de responder, porque à medida que a gente vai descobrindo dados reais, a vontade que a gente tem é de transformar isso numa grande tese de doutorado, né, de mestrado, e provar que aquilo realmente aconteceu, né, e trazer as fontes e tal, papapá. Só que eu acho que é muito interessante esse caminho também da fabulação, né, da gente reconstruir as pessoas, e imaginar. Então, a gente trabalha muito, eu trabalho muito, com a verossimilhança, né, com a coerência dentro da lógica de cada personagem. Então, eu tenho um ponto de partida que é a minha bisavó, que é a Damiana, né? Ela é aquela agulha no palheiro, né? Então, a partir da vida da Damiana, eu consegui achar outros personagens que fazem parte dessa mesma vida, e fui assim puxando esses fios. E dentro dessa constelação de pessoas, né, desse universo, eu fui confrontando com o momento histórico dessas vidas, né, ou seja, final do século XIX, início do século XX, o que estava rolando no Brasil e no mundo nessa época? Como um homem, como meu bisavô Mateus, que era um homem negro, que, enfim, como ele poderia se inserir nesse mundo, qual seria o processo, enfim, a gente vai imaginando, né, personalidades possíveis, e vai tecendo. Óbvio, quanto mais para trás vai ficando a história, quanto mais a gente vai recuando na linha do tempo, mais a gente tem que ir preenchendo as lacunas com a imaginação. Então, aquela parte lá da África, embora eu tenha, né, o ponto a localização geográfica, eu tenha até comprovada por exame de DNA, né, eu tenho a localização geográfica, eu tenho alguns elementos de memórias da minha tia, que ouviu, da bisavó, eu tive que preencher com pesquisa mesmo, né? Como é essa região, como era naquela época, qual era o percurso, até o Google Mapa eu usei para saber quanto é o percurso de lá do oeste africano até o porto, quanto daria isso a pé, né? Então, enfim, são recursos que a gente vai usando para tentar remontar essa narrativa. O que costumava acontecer nessas viagens? Então, li um monte de relatos, um monte de coisas, né, de trabalhos sobre como era essa captura no interior de África para embarcar as pessoas e como eram essas viagens, e o que poderia ter acontecido ali de terrível e de interessante. E aí é isso, né, eu estava até falando hoje, eu participei de uma banca de mestrado, e estava dizendo para o pessoal, falei, olha, o meu trabalho é pegar tudo que vocês fazem, tudo que vocês produzem, em termos de pesquisa, de informação histórica, ler, me absorver e esquecer. Sentar para escrever e tatuar aquilo na alma para escrever. Eu não posso sentar para escrever
imbuída desse espírito de pesquisadora, até porque eu não sou, né? Eu não estou nesse lugar acadêmico. Então, eu preciso esquecer, eu tenho que ter essas informações para que elas transpirem naturalmente no texto. E aí é isso, né? E aí a gente tem que ter também um molho, né? Aquele molho de unir uma história à outra, dar sentido, o que será que vai acontecer, instigar em quem lê, né? O interesse de continuar na leitura, porque é uma coisa muito extensa, uma história muito extensa, né? Então, para que não se perder na história, tudo isso foi um trabalho assim árduo. E aí tem muito, eu diria que ali, né, no Água de Barrela, sei lá, tem uns 70% de história real, né, 70% de história oral, né, de coisas que, algumas coisas eu cheguei a viver, né, porque acho que a maioria dos personagens mais recentes eu conheci todo mundo, conheci Damiana, conheci Celina, conheci Maneca, conheci, Tchanun não está aí até hoje, fez 101 anos, meu pai, então tem muita gente ali, as tias, que eu convivi. Então tem muita coisa que realmente eu pude atestar que é verdade, com documentos, né, com documentos até nem produzidos por mim. Por exemplo, eu achei um estudo de mestrado, se não me engano, que falava da Guerra do Paraguai, e ali tinham 2 personagens que, se não forem os personagens do livro, eu nem sei, né, sei lá, é coisa do sobrenatural, porque tinha lá Firmino e Fiel nas tropas, né, Então, assim, é muito emocionante quando você acha alguém, né, é como se essa pessoa tivesse perdida numa ilha deserta, lançou uma garrafa, e você foi lá e encontrou a pessoa. É essa a sensação, né, de resgatar esses personagens. E eu adoro esse trabalho. Isso restitui vida também, né? Restitui cidadania, restitui humanidade. Você comentou sobre absorver a história e depois escrever, né? Eu imagino que esse deve ser um exercício mais difícil, porque nós somos jornalistas, né? Eu e a Stephanie, né? Você, quando às vezes colocar coisas reais, né? Trechos de histórias reais em ficção, é uma eterna... Preciso checar, né? Preciso checar. E o texto fica travando o tempo todo, ele fica ali, né? Emperrando o tempo todo. Então, eu achei muito interessante isso que tu falou. Mas, assim, olha, eu sou jornalista também, somos 3 jornalistas. Sim. Eu mandei o texto para o concurso da Fundação Palmares, o texto foi para lá e depois foi para os avaliadores, né, e eles fizeram uma coisa interessante que foi um workshop com os ganhadores do concurso. Nós fomos a Brasília, nós, os premiados, e a banca que avaliou. E eu me lembro que foi a poeta Lívia Natália, que virou e falou assim, porque também foi uma questão de prazo, né, tinha, sei lá, faltava horas para o prazo expirar do concurso, e aí uma prima imprimiu 6 volumes daquele negócio, não, calhamaço, entregou lá na Palmares um caminhão de texto, e aí foi do jeito que estava, né, e foi com umas notas de rodapé que eu fui colocando ao longo da escrita, para não me perder, porque 6 anos de pesquisa, gente. Gente, onde mesmo que eu achei isso aqui? Onde é mesmo que eu vi isso? Então, eu fui escrevendo e fui colocando onde eu achei as coisas, e foi com isso tudo. Aí a Lívia Natália virou e falou assim, ô Eliana, tira isso tudo, pelo amor de Deus, não, é um romance. Aí eu falei, não, Lívia, deixa eu te explicar. Aí ela riu muito, né, e eu falei, é um romance, tira isso tudo daqui e tal. E eu fui referenciando, fui botando lá as notas, aonde eu achei aquilo. É um romance. Outra coisa, você, como é um romance, tira a jornalista, despe a personagem jornalista. Você tem todo o direito de se indignar com essa sua ancestral que foi estuprada, com essa sua ancestral que foi morta. Você tem todo o direito de mostrar sua indignação no texto. Você não precisa ser imparcial. E aí isso é muito libertador, né? Quando ela me falou isso, eu fui, retrabalhei o texto, falei, uau, vamos lá, né? Estou livre. Fazer o que eu quiser. Não, eu tenho um amigo eu tenho um amigo que é escritor, que é o Marcelo Labes, que ele fala assim para mim,
os jornalistas, eles já vêm para alguma coisa a mais, porque vocês sabem muitas histórias, vocês não usam isso a favor na ficção, usem, porque vocês sabem muita coisa. Ele sempre fala assim, meu Deus, está na frente, né? E é muito legal isso que você comentou. Deixa eu falar uma coisa muito interessante. Eu fui anos e anos assessora de comunicação, assessora de imprensa. E aí eu estava lá do outro lado do balcão e eu ficava vendo umas coisas. Tem uns colegas que eles vão já com a história feita na cabeça. E eles vão já procurando uma voz que dê o procede, a sua história, que dê o aval, que chancele a história que ele já montou na cabeça dele. Isso não é ficção? A Carol quase se cuspiu ali agora. É porque eu também sou assessora também, sou assessora de imprensa. Agora. Eu fui assessora de esporte, né, da galera de esporte, assessora de atleta olímpico. Então, e a imprensa brasileira adora essas histórias de meritocracia. Ai, que o cara sim. treinou sem sapato, que o cara sofreu muito, e aí ganhou uma medalha de ouro. Nossa, essas matérias, né? Adoram romantizar o sofrimento, né? É uma coisa... Todo imbuído da historinha que ele quer contar muito no jornal dele, na coisa dele. E aí ele fica tentando arrancar da pessoa qualquer palavra que corrobore com a narrativa que ele montou. Não necessariamente é a vida da pessoa, entendeu? Então eu ficava assistindo aquilo, eu ficava, gente, ele está criando uma ficção, essa é uma obra de ficção. Que, ok, a vida da pessoa, toda a vida tem um quê de sacrifício, né? Se você for me contar tudo que você já passou na vida, tem lá suas tragédias, né? Todo mundo tem suas tragédias, suas mazelas. Óbvio que uma hora aquela história vai aparecer, né? Em algum momento ele teve alguma dificuldade, mas não necessariamente isso norteou a trajetória, não entendendo? Isso foi o traço marcante da trajetória daquela pessoa. E o cara já estava com aquela história prontinha na cabeça. Então, são muitas coisas, né? Muitos detalhes que eu acho que a gente precisa se questionar sobre quem faz ficção e quem faz realidade no Brasil, né? No final, eu fico me perguntando se não é tudo uma grande fake news, se não é, na verdade, a questão é a gradação, né? Isso aqui tem 5% de fake news, isso aqui tem 1,5% de fake news, né? Mas algum grau de ficção, eu acho que todo jornalismo tem, né? Porque tem um ser humano ali atrás. Tem um quê de fake news, um quê de achismo, um quê de ouvir dizer. Um quê de pertencimento. Você lê um título, eu, por exemplo, quando eu leio um título, eu sei determinados títulos, né? Quando eu leio determinados títulos, eu sei se a pessoa é branca, se ela é mulher, se ela é negra, pelo título. Eu já sei. Né? Tem umas coisas que são machistas de cara. Se é uma mulher machista... Né? Então, a gente consegue ver a pessoa quando você lê o texto. Isso lê um título. Quando vai para o texto, então, aí você tem certeza absoluta que quem fez o título não é a mesma pessoa que escreveu a matéria. Não, e é muito louco. O que mais acontece? Às vezes a gente volta, né? Às vezes eu tô lendo uma matéria, assim, e aí eu volto e eu penso, só pode ter sido um homem que escreveu isso. O título é o que dá o clique. Então, quem escreveu o título geralmente é o chefe. E o chefe é o quê? Homem. Então, a maioria, né? Então, o que acontece? O título é horrível. Aí você vai ler... Mas peraí, um homem não pode... É muito esquizofrênico que tem na imprensa nacional, né? Mas só nós que temos esse olho mais apurado, acho que a gente consegue pegar, né? Sim. Isso não é todo mundo. Liliana, agora falando de Solitária, né? Tem uma personagem que é a Dodó, que ela tá em Água de Baela e ela tá, e você dedica, né, para quem você dedica a Solitária, né? Você pode falar um pouquinho sobre essa personagem e a importância dela para você? Então, é uma personagem muito doce, né, e muito dolorida. Todo mundo que leu Água de Baela e topa com a Dodó e tem isso na sua história, né, essa questão do trabalho doméstico, fica muito apaixonado, uma amiga minha falou assim, a minha vontade era entrar no livro, resgatar essa mulher, tirar ela daquela casa, dar na cara de cada uma daquelas pessoas, dar um abraço enorme nela, levar para casa, botar para dormir, porque é isso, né, são pessoas que têm a vida apagada, completamente apagada. Então, sempre é engraçado que é uma personagem muito presente na narrativa
da minha família, né? Meu pai fala muito dela, a própria tia Nunum, e eles falam com muito rancor de não ter tido a chance dela não ter tido vida, ou seja, não namorou, não casou, não teve filhos, enfim, não viveu, né? Ficou ali servindo aquela família. E eu não tenho hoje nenhum vestígio dela, eu não tenho uma foto, eu não tenho nada que ela escreveu, nada que ela disse, eu tenho apenas esse relato deles sobre ela, né? Então é uma vida que parece muito perdida, né? E não, né? Eu acho que ela também me constituiu, se hoje eu estou aqui, também muito em função dela, ela também fez parte da minha trajetória, então foi a minha forma de trazê-la, de dar a ela um pouquinho de vida, um pouquinho de dignidade, mesmo depois de tantos anos de falecida, mesmo nessa distância do tempo. Por que me incomoda muito isso? O que o Brasil faz com determinadas existências, que apagam completamente a existência de um grupo enorme, em sua maioria de mulheres negras. E nesse livro, no Solitária, as protagonistas também são mulheres negras, né? A Eunice e a Mabel, que são mãe e filha. A Eunice é uma empregada doméstica num apartamento de luxo, a filha é criada com ela naquele lugar, no quartinho da empregada. E eu achei muito interessante a divisão que você fez nesse livro de ter uma parte narrada pela Mabel, uma parte narrada pela Eunice e uma parte narrada pelos ambientes que essas pessoas ocupam, né? O quartinho da empregada, a casa do porteiro, o quarto do hospital, enfim. Como se os ambientes fossem testemunhas da história, né, que você está contando. Como é que foi essa decisão de dividir desse jeito, assim, né? Porque toda história tem diferentes olhares, né? E tem aquela testemunha neutra ali que está só observando e que não é parte, que no caso são esses ambientes, né? Como é que tu decidiu dividir, assim? Eu sempre fico pensando quem vai contar a história, né? Em todos os meus livros, até hoje, o narrador é sempre alguém, é sempre uma voz diferente, que eu tento situar num outro lugar. Então, eu fiquei pensando em quem conta a história. Eu acho que eu quis que fosse a Mabel e a Eunice, pela questão geracional. São duas mulheres negras, mas de gerações diferentes, com expectativas diferentes, e com olhares diferentes sobre aquela situação do trabalho doméstico. Enquanto a Eunice tem um sentimento de gratidão, que é muito comum, mas em muitas pessoas negras, em relação a muitas coisas, não apenas no tocante ao trabalho doméstico, que é um sentimento, aliás, que a gente precisa muito pensar sobre ele, se livrar dele em alguma medida, né? Se livrar, porque, na verdade, as pessoas às vezes são gratas por coisas que são direitos de todo ser humano. Eu não preciso ser grata por alguém ter me dado a liberdade se eu sou um ser humano e todo ser humano nasce livre. Então, é um sentimento que a gente precisa ressignificar no Brasil, né? Repensar muito, e que é estimulado, né? A gente é instado a todo momento a ser muito grato a alguém porque fez alguma coisa muito magnânima por nós. E a Eunice, ela está nesse lugar, né, da precariedade tão profunda que quando ela se vê minimamente protegida por um emprego, por um teto, ela não consegue não se vincular afetivamente àquelas pessoas, que no fundo tem um sentimento de gratidão aí, né? A Mabel já é bem mais liberta com relação a isso, porque ela já está em outra geração, ela já consegue enxergar outras saídas, o momento do país é outro. Então, tem um choque geracional ali, elas se distanciam e depois elas se reencontram pelo quê? Pelo afeto, que é, na verdade, o que a gente precisa resgatar, acho que no nosso país como um todo, né? As pessoas estão muito embrutecidas e muito congeladas em seus lugares, enraizados, encastelados nos seus lugares, nas suas certezas, e não se permitem serem afetadas pela realidade do outro. Isso impossibilita qualquer tipo de empatia, né? Então, e sobre a arquitetura, sobre os espaços, eu quis dar voz a esses cômodos também, né? Porque o cômodo, além de mostrar o que ninguém vê, que é a intimidade, o choro que só quem está ali, só as paredes veem, né, as intenções que só as paredes podem capturar, porque não tem nenhuma testemunha além da própria pessoa,
Eu acho que ali tem um outro texto que é o seguinte: a arquitetura foi conivente até muito, muito, muito pouco tempo com todo o esquema, e ainda em alguma medida né, com todo o esquema colonial escravocrata no Brasil. Se a gente for ver as plantas dos edifícios, só muito recentemente que o cômodo de empregada não é o que sempre foi, né? As plantas mais recentes, alguns apartamentos já não tem mais esse cômodo, mas como a nossa sociedade continua a mesma, ou seja, racista, excludente, machista, nananana, o que a gente tem que se perguntar é para onde esse cômodo foi, porque para algum lugar ele foi. A gente não pode ficar imaginando que a arquitetura mudou e por isso isso é um reflexo do... Não, a sociedade brasileira não mudou tão radicalmente. Então, para onde esse cômodo foi? Essa é a pergunta, né? Que não cala. E pronto, eu acho que... Engraçado que... Desculpa, gente, eu estou falando aqui, vocês vão... Vai, pode. tô mamando. Vocês vão me cortando se acharem. O episódio é seu. Pois então, eu até estava lendo, né, uma pessoa que postou uma coisa numa rede social minha, né, uma crítica falando que os personagens negros são bonzinhos e os brancos são maus e que são personagens caricatos e nananana. Aí eu fiquei pensando sobre isso, né, eu falei, gente, mas assim, primeiro que é o seguinte, não é sobre eles, né, não é sobre... É sobre a mãe e a filha, os personagens brancos da história, estão ali porque eles são moradores daquele prédio, pessoas negras. Se hoje não ocupam esses espaços, quanto mais no início ali, né, onde se passa a história, que é anos 90, começa nos anos 90, né, final dos anos 90. Então é um prédio que seria majoritariamente branco, e são situações absolutamente corriqueiras da vida de qualquer edifício de elite no país, tanto que o livro não tem nem localização geográfica, né? Ao contrário dos outros, que tem lá a sua, né? Um se passa no Recôncavo, o outro no Rio, o outro... Ali pode ser qualquer capital, né? Porque isso a gente vê no noticiário todo dia. Era isso que eu ia dizer, essa pessoa não lê jornal, senhora? Porque... Né? E assim, são situações corriqueiras e leves, porque o noticiário é infinitamente mais pesado, né? Infinitamente mais pesado. Então, mas isso eu já esperava, né? Porque é o incômodo que isso causa. É o nervo exposto que essa história é ainda para o Brasil, a questão do trabalho doméstico, porque é o que mais nos aproxima realmente da Casa Grande e da senzala. É o trabalho doméstico do Brasil. Ontem, acho que foi o Tribunal Federal de Santa Catarina que equiparou o seguro-desemprego das empregadas domésticas com dos demais trabalhadores. Até ontem, isso não era verdade. Ontem, 2022, estamos aqui no dia 8, dia 7, dia 6, isso não era verdade. Então, é estarrecedor, né? Como a gente tem uma legislação ainda muito, muito apegada à diminuição dessas pessoas, como a gente tem uma sociedade, até a própria relação com a casa, né? A gente tem lá os espaços, os cômodos que falam. Essa nossa obsessão por limpeza, a forma como a gente lida com a organização da nossa casa é totalmente afetada por uma sociedade que sempre teve quem fizesse isso para ela, né? Como as elites lidam com a sua própria casa. Essas pessoas com toque de limpeza absurdo, é porque casa de seres humanos suja, gente, suja, aí a pessoa vai lá e limpa, né? Volta e meia está muito desarrumada, porque você está vivendo ali dentro. Ou você vive, ou você limpa, né? Se você consegue viver com a casa absolutamente arrumada, é porque você tem alguém que permanentemente faz isso para você, né? E quando você não tem parafuso, porque a casa está muito desarrumada. Isso é um resquício também da escravidão, da colonização, e que a gente precisa desapegar. Desapega. A cama está desfeita, pelo amor de Deus, ninguém vai morrer se a cama ficar um dia desfeita, né? Quando der, a gente vai lá e arruma. Mas a gente tem prioridades na nossa vida, né? Exato. Por favor, prioridades. Juliana, você falou do noticiário, né? E assim, nesse teu livro,
fatos recentes que viraram notícia estão muito presentes, né? São parte da história, né? Então, tem o crime que levou à morte do menino Miguel lá no Recife, os casos recentes de pessoas que vivem em casa de família em condições análogas à escravidão, questões como o aborto também, né? E aí outra curiosidade que eu fiquei sobre o que veio primeiro. Veio primeiro a história da Eunice e da Mabel e depois esses fatos entraram nela? Ou você partiu desses fatos e construiu e ficcionalizou em cima? Não, primeiro veio a história delas, porque, como eu te falei, ele foi inspirado na Dodó, e a Dodó já existia. Então, primeiro veio essa relação do trabalho doméstico com a vida dessas personagens, dessas pessoas, e aí eu criei as duas. Só que elas estão trabalhando num edifício, e aí? E o resto? E os vizinhos, né? E as outras pessoas que trabalham nesse edifício. E aí eu vi que ali tinha um universo muito rico, né? Tem o porteiro, os filhos do porteiro, e eu tenho pessoas nas minhas relações que foram filhas de porteiro, que foram as filhas da empregada, que foram a empregada e a filha da empregada, ainda tem isso, né? Que foram babás crianças, né? Porque essa questão da infância perdida é uma questão da responsabilidade. Ou seja, a gente tem uma elite que você tem mulheres adultas que não cuidam dos próprios filhos, mas legam esse cuidado desse ser tão precioso para elas a pessoas que são quase tão crianças quanto os próprios filhos. Então, é muito louca essa relação, né? Ou seja, ela enxerga naquela menina uma adulta que ela não é, né? Ela enxerga naquela garota a capacidade de cuidar daquela casa que ela não tem, porque ela não tem nem o corpo formado, às vezes, para lidar com determinadas coisas, enfim, né? São muitas as questões. Então, eu vi que tinha um universo ali, e eu já fico pensando na continuação desse livro, né? Porque que é o seguinte, tá, a Mabel saiu desse lugar, foi para a classe média, né? Ela é uma médica. Agora, o Cacau, que é o marido, é universitário, muito provavelmente vai conseguir um bom emprego. E aí, eles vão reproduzir isso ou não, né? Não é uma boa discussão para fazer, né? Vão reproduzir essa lógica, como eles vão se livrar disso? Porque tem isso também. A gente está mergulhado nessa ótica escravocrata, todo mundo, todo mundo. E aí, é muito importante a vigilância, porque para a gente reproduzir isso é assim, ó, é assim, um piscar de olho, e é preciso vigiar. E aí eu acho que a literatura, mais uma vez, é um lugar para a gente, opa, olha essa história aqui, será que eu estou fazendo isso na minha vida? Será que, né? De reflexão mesmo. Esse é um spoiler para o próximo livro, Eliana. Vamos ver. Vem aí. Eliana, eu queria que você falasse as suas referências, também indicasse novas escritoras, escritores, né, para quem está ouvindo e para a gente também, né, e quem que está te inspirando aí, quem que que você está lendo agora, enfim. Pois então, eu vou confessar uma coisa para vocês, eu não estou conseguindo ler, isso está me agoniando alucinadamente, porque, meu Deus do céu, isso é um grande desafio para mim, né, porque à medida que a gente vai avançando nessa carreira, muitas demandas, eu hoje sou roteirista também, então é muita demanda de escrita mesmo, horas sentada lendo coisa para trabalhar. Então, eu não estou conseguindo ler por prazer, ler para estudar, não estou conseguindo, está muito difícil, realmente, mas vou retomar as minhas leituras, mas eu estou tentando, até em função de futuros livros, enfim, tentando ler. Eu estou lendo agora, por exemplo, mais uma vez, né, esse livro aqui, que é não está dando para ver, né, é aqui a Performance do Tempo Aspiralar, da Leda Maria Martins, que é maravilhosa. A Leda vem do teatro e ela fala sobre o tempo, né? Sobre essa circularidade do tempo, como as coisas, como a filosofia ocidental encara o tempo, como as diversas filosofias africanas encaram o tempo, e esse tempo aspiralar, que na verdade não tem essa linha que a gente se viciou em estabelecer, né, tão reta,
que as coisas não são assim, que se dão no universo, e, enfim, é fascinante, um livro bem fascinante. Isso não ficção, né? Estou com uma pilha gigante aqui do meu lado de ficção para ler de muitas coisas, e estou tentando também resgatar algumas coisas de literatura africana. Eu acho que a gente tem essa lacuna, esse gap na nossa formação muito grande. Eu acho que eu li pouco a literatura africana, então estou tentando correr atrás desse literatura africana negra, né? Então tem algumas autoras que eu tô tentando ver. Estou tentando ler a Lilia Monplé, que é uma autora moçambicana muito interessante. Eu escrevi com ela, participei de uma antologia da editora Malê, chama Do Índico e do Atlântico. Então eram autores moçambicanos e brasileiros. Ela tem um conto nesse livro. E ela me chamou muito a atenção, porque ela fala de um país em guerra durante muitos anos, né? Moçambique ficou em guerra de 75 a 94, 95, foi assim, 10 anos em guerra. E ela fala de uma coisa muito interessante, né? De como o sistema de apartheid sul-africano atingia também, extrapolava as fronteiras, de como eles ali eram também massacrados pela África do Sul, do apartheid. E, enfim, tem vários escritos que eu quero ler, resgatar. Eu acho que tem bastante gente. Eu prefaciei um livro do Gabriel Nascimento, que é um linguista, e que ele está começando no romance, né? É o romance de estreia dele, muito bacana, que chama... Peraí, deixa eu me lembrar aqui. O Rio... Vermelho, o Rio do Sangue dos Meninos Pretos. O Rio do Sangue dos Meninos Pretos, da editora Letramento. O Gabriel, ele fala sobre racismo linguístico, então ele traz uma linguagem, várias palavras, vários neologismos, né, e palavras muito de uma região do Brasil, e eu acho isso interessante, que a gente não veja o português como uma língua, português falado no Brasil, né? Porque a gente não fala português, a gente fala brasileiro, né? A gente fala brasileiro. E cada região do Brasil fala um idioma diferente, porque determinadas expressões significam completamente outra coisa a julgar do lugar de onde você está, né? Você está no Nordeste é uma coisa, no Sul é outra, enfim. Então, o Gabriel, ele traz isso nesse romance, é muito interessante, que as pessoas fora do Nordeste leiam esse livro e entendam o tamanho do Brasil. E ele traz muita coisa, né? Traz muita coisa ali, muita reflexão. Enfim, eu acho que... Eu fico sempre com medo também de falar e deixar a gente de fora. Sim. Né? Não, já está ótimo. A gente já vai te liberar. Eu só queria te dizer também que eu li, depois de ler A Água de Barrela, eu fui ler só esse ano A Cor Púrpura, da Alice Walker, e eu acabei de ler O Amada, da Toni Morrison. E aí eu fiquei pensando na tua escrita também, lendo elas, assim, porque tem muito da oralidade, né, da história, né, muito de registro histórico nesses livros, apesar de serem escritos por mulheres negras dos Estados Unidos, assim, mas eu pensei em você quando eu li, e assim, é incrível ler elas, né, e toda a potência da escrita dessas mulheres também. E eu acho que é isso, te agradecer muito por estar aqui. Eu gostei da tua lembrança de ser o mês da mulher negra e latino-americana, né? Hoje foi um dia muito especial para a gente aqui em Florianópolis, esse episódio vai ao ar depois, mas hoje foi empossada a primeira vice-reitora negra da Universidade Federal de Santa Catarina, a professora Joana Célia dos Passos. Eu estava trabalhando lá na posse hoje de manhã, e fiquei muito emocionada, assim, porque primeiro que ela fez questão de colocar as pessoas dos movimentos negros na frente, assim, na primeira fila, né, daquele espaço, achei tão representativo, e muito bonito, assim, né, e me remeteu muito àquela frase da Angela Davis, de que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta junto, né. Eu tive uma sensação de que eu vi algo se transformando, assim, quando eu vi a professora Joana sendo empossada, assim. Algo isso mudou de lugar. Isso é muito emblemático, né? Ah, eu nem acredito ainda. É muito importante. É muito emblemático mesmo, assim. Bom, é isso, Carol, acho que é isso, né? Não, é só agradecer, Eliana, pelo teu tempo e pela gentileza de participar, foi muito rico, um episódio que realmente
Como a Stephanie falou no começo, a gente estava muito ansiosa para falar contigo, porque, enfim, a gente gosta muito do teu texto, né, e dentre as pessoas que a gente pensou, tinha que ser a primeira mesmo para estrear essa terceira temporada. Nós somos um projeto bem independente, mas a gente tem esse compromisso não só de incentivar a leitura, mas também trazer educação e levar novos nomes e nomes poucas vezes conhecidos do mainstream da literatura para as pessoas, né? Então, te agradecer muito e dizer que foi um prazer conversar contigo. Muito obrigada, o prazer foi todo meu. Parabéns, né, pela iniciativa. Eu acho que toda iniciativa que traz literatura, que traz arte para o povo brasileiro, eu acho sensacional, eu acho corajoso, porque o nosso país, né, nunca a gente foi tão atacado, tão criminalizado, como se fosse um crime ser artista, ser escritor, ser intelectual. A gente viveu uma época recente, né, eu já estou voltando no passado, porque não é possível que a gente continue nisso, né, a gente precisa colocar no passado tanto atraso, esse elogio da ignorância, as pessoas ser orgulhosamente ignorantes, orgulhosamente, sabe, querendo se manter num obscurantismo, isso não tem o menor cabimento. Então, eu acho que parabéns a vocês por essa iniciativa, parabéns pelo trabalho, pela reflexão, pela abertura de espaço. Obrigada. E a gente vai se falando nas redes sociais, tá, amiga? Sim. Vai em Santa Catarina, a gente vai aí. Ai, né? pelo amor de Deus. Venha! Tá bom? Tá bom? Um beijo. Um beijo, Eliana. Tchau, tchau. Tem que encerrar o episódio. Bom, gente, depois Ai, a gente se emocionou, desculpa. A gente emocionou, então vocês já sabem como seguir a gente, né? Siga a gente nas redes sociais. A gente está lançando aí o Apoie-se, a gente já lançou, na real, o Apoie-se, então se vocês puderem contribuir para a gente tornar esse podcast cada vez mais profissional e ter oportunidade de trazer pessoas cada vez mais interessantes, poder pagar profissionais para, enfim, fomentar toda essa rede aí que tem por trás do Pós-Fácil. Colabore com a gente a partir de R$10 e você ainda concorre a sorteios de livros, né? Isso aí, exclusivamente para o Clube do Pós-Fácil. Olha, tem até um nome. Inclusive, o primeiro livro a ser sorteado vai ser o Solitária, da Eliana Alves Cruz. Então, faça parte do Clube de Leitores do Pós-Fácil. A gente acabou de inventar esse nome agora no freestyle, doando R$10 por mês. Vocês concorrem, né? Participam desse sorteio só entre as pessoas que nos apoiam financeiramente. E aí, vocês podem concorrer ao Solitária. Gente, assim, ó, a gente recomenda muito. É um livro, é foda. A mulher é foda. E aí, vão lá, é apoia.se/Pós-Fácil Podcast. Vocês encontram lá nas nossas redes sociais também. E é como eu sempre digo, vem com a gente. Beijo, tchau. Até o próximo. Tchau. O militante está cansado, mas precisa reagir. É ano eleitoral. Com ou sem cropped, precisamos falar sobre política e o voto responsável. Mas espera aí. Falar e fazer política não é só coisa de militante ou de político. E vai muito além de termos difíceis de entender. Quem é melhor que quem ou partidos políticos. Falar de política é falar sobre nossas ações no dia a dia. Em casa, nas ruas e na internet também. Aliás, isso também é fazer política. E para você, Amanda, o que é falar e fazer política? Eu faço parte do Instituto Perifa Sustentável e no Perifa a gente tem essa missão de mobilizar a juventude para construir uma nova agenda de desenvolvimento, a partir da perspectiva de raça e clima. Isso é fazer política na prática. E aí a gente tem 3 formas de atuação. A primeira é educomunicação, ou seja, como utilizar essas redes sociais, essas mídias, artigos, vídeos, para ampliar o alcance da mensagem climática. Segundo, ações territoriais. Deixar todo esse discurso de política climática, de sustentabilidade, negritude, acessível para o território, democrático. E o último ponto, advocacy climático, ou seja, pressionar os tomadores de decisão para aprovar projetos de lei de emergência climática, porque assim a gente consegue destinar recursos públicos para desenvolver planos de contingência, adaptação, mitigação para os territórios. Fazer política
É falar de vida, é falar de clima, é falar de negritude, é falar de sustentabilidade, é falar da nossa própria existência e resistência enquanto seres humanos. Saiba mais em @meu-seu-nosso-voto e vamos ser vozes ativas na transformação que desejamos para a nossa comunidade e o nosso país. Bora dialogar?